Vamos lá então, gente. O nosso primeiro tópico é o dia do descanso. Então vamos lá, vamos entender aí essa primeira parte do texto, né, do último capítulo que nós lemos. Neemias começa dizendo que ele percebeu, a gente está falando aqui já da parte final, então, muros já estão no lugar, já estão reconstruídos, as pessoas já estão nas suas devidas casas e cidades, como a gente viu em aulas anteriores, todo mundo já está instalado. E aí ele percebe que mesmo o povo que já tinha se arrependido do pecado, mesmo o povo que tinha se arrependido de não estar seguindo a lei do Senhor, tinha esse detalhe do sábado. O povo continuava trabalhando no sábado, vendendo e comprando no sábado, algo que era totalmente proibido. Totalmente proibido. E aí eu volto para a primeira parte aqui da nossa lição. Esse tema sábado, ele é muito profundo. A gente precisa estudar, já fizemos aqui há alguns anos atrás, nós fizemos estudos sobre o sábado, para entender o sábado, porque é um tema muito profundo que não dá para a gente chegar aqui numa aula e vamos falar do sábado, significa isso. O foco aqui não é o sábado em si, mas é o significado disso e o porquê de Neemias ter agido de uma forma até radical, de uma forma dura, mas era necessário, porque o ponto aqui não era o sábado, mas sim a lei do Senhor. É um tempo de restauração, é um tempo de conserto, é um tempo de reconstrução. Não adianta você só consertar algumas áreas da vida e deixar outras com brecha. Neemias, ele estava disposto a concluir a tarefa. Ele não queria só resolver alguns problemas e colocar outros debaixo do tapete. Ele estava disposto a, de fato, resolver o problema da nação. Ele estava disposto, de fato, a reconstruir aquela nação que era a nação de Deus, que era o povo escolhido por Deus. Então, nós não vamos entrar nessa questão do sábado, mas nós precisamos entender o propósito do sábado para que a gente entenda as atitudes de Neemias. Aí volto comigo para o segundo parágrafo, que diz assim: ao contrário do que muita gente pensa, o propósito de Deus para o sábado nunca foi proibir ou impor algo ruim ou pesado. Pelo contrário, o sábado foi dado por Deus ao seu povo como uma bênção. O sábado possui 3 propósitos principais. Qual é o primeiro? Um dia para descanso. Segundo, combater a ganância e a avareza. E o terceiro, um dia para ser dedicado exclusivamente ao Senhor. Então, nós não podemos levar em consideração a questão de dia A, B, C, D. Até porque no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer isso. Algumas pessoas fazem questão de dias. Quem faz para o Senhor. Mas ele diz isso é bobagem, isso é coisa para quem é criança na fé. Nós estamos numa nova aliança. O ponto não é o sábado. O ponto é que Deus instituiu um dia, Ele santificou um dia da semana, para que esse dia seja o dia do descanso, o dia para a gente combater a avareza e um dia para a gente adorar o Senhor. Então, o propósito de Deus aqui é mais importante do que o dia em si. Lembre-se que o Shabat não é simplesmente este dia sábado, mas o Shabat significa o dia do descanso. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E Ele santificou aquele dia, Ele diz esse dia aqui é um símbolo. Esse dia agora é o dia que você vai descansar. E é interessante que a Bíblia, nas leis que foram dadas ao povo, nas leis de Deus, está escrito que não só o povo tem que descansar, mas a terra também tem que descansar. Para quê? Para que as pessoas, elas entendam que não pode estar sugando demais da terra. A terra precisa ter um tempo, porque se você fica plantando, colhendo, chega um ponto que a terra não tem mais o que dar. É por isso que os grandes, agricultores, eles sempre têm ali o jogo de cintura, de enquanto uma está sendo usada, a outra está em período de descanso. Só que Deus coloca isso como lei. Deus coloca isso que a terra tem que descansar. Tem que ter o descanso da terra, 1 ano de descanso. Usa a terra durante 6 anos
e um ano para descansar, para dar uma... O ponto aqui não é, eu não posso fazer isso, ou no sábado eu não posso trabalhar. O ponto aqui não é esse. O ponto é o propósito. O que é que Deus está nos dizendo de uma forma muito simples? Que você não é uma máquina, que você precisa, ao final de uma jornada de semana, você precisa ter um dia, que é o dia para você descansar. Esse descanso recarrega suas energias. Deus está dizendo, você não foi feito para trabalhar de domingo a domingo. Você precisa tirar, seja ele qual for, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, seja ele qual for, você precisa tirar, você precisa. Você quem tem que coordenar isso. Eu tenho que separar, este dia é o meu descanso, mas não é só o meu descanso. Esse é o dia que eu vou combater a avareza e a ganância que há em mim. Porque há em todos nós. Sim ou não? É carne. Há em todos nós a avareza. Há em todos nós a ganância. O que é que a gente faz? A gente vai mortificando. Porque é carne. A Bíblia diz que tudo isso é fruto da carne. Está nos nossos membros, como o apóstolo Paulo disse. Aí o que é que eu faço? Eu combato. Como? Dizendo não para certas propostas. Dizendo não para certos trabalhos que me aparecem justamente naquele dia que eu separei. Para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para descansar. Você entende? O ponto aqui é, Deus está dizendo, tem que descansar, combate a avareza e a ganância e, sobretudo, é um dia dedicado a mim. Então, não é uma coisa ruim. Não foi dado como uma coisa ruim. Se nós seguíssemos isso à risca, a nossa qualidade de vida seria outra. Nossa qualidade de vida seria outra. Se a gente separasse uma vez por semana, um dia para fazer isso. Para descansar, servir ao Senhor e combater a ganância, esse desejo pelo dinheiro, porque aqui é uma oportunidade. Toda pessoa que trabalha de domingo a domingo, ela não consegue dizer não para certas propostas, ela está, sem perceber muitas vezes, trabalhando para aquilo que Jesus chamou de mamon. Ele disse, você está trabalhando para mamon. Você não está servindo a Deus, você está servindo a mamon. Por quê? Porque você, tudo que aparece, não tem gente que é assim? Tem gente que não tem tempo para a família, tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada. Por quê? Porque de domingo a domingo está preenchido o seu tempo para ganhar dinheiro. E o sábado ele é instituído para quebrar isso. E você vê no texto, se você prestar atenção no texto, o problema ali, o foco do problema ali de Neemias, do povo de Neemias, era a avareza. Era a questão do comércio. Neemias ficou irritado, ele disse, gente, porque vamos fazer um exercício rápido aqui. Gente, tem 6 dias para fazer o comércio, para fazer a feira, para fazer tudo isso. Aí Deus diz, não é para fazer no 7º dia. Aí o povo vai lá, aí você fica pensando, por quê? Avareza, ganância. Neemias disse, vocês têm 6 dias para fazer isso. Porque justamente no dia que o Senhor está dizendo que não é para fazer. E Neemias está preocupado o quê? Com a consequência daquela desobediência. Neemias sabia que a desobediência àquela lei ia trazer consequências para o povo. Esse é o foco. Não é a coisa do ritual, do sábado, como muita gente acha. O dia do sábado, não é isso. O ponto é, aqui era a lei do Senhor para o seu povo. E eles estavam quebrando, a ponto de Neemias tomar a decisão drástica de fechar a porta, de deixar gente do lado de fora. Só que no finalzinho do texto vocês vão ver. E depois que Neemias fez isso, eles não vieram mais no sábado. Eles pararam. Por quê? Porque a gente poderia extrair uma série de lições disso aí. Mas, sobretudo, a gente vê o quê? Quando você é zeloso com algo, quando você impõe algo, aquilo ali vai ser, pode no início ser difícil, Neemias teve a sua dificuldade para implantar, mas depois que ele determinou, as pessoas tiveram que aceitar, porque ele era o líder. Então ali é por isso que ele termina fazendo a oração, né? Senhor, lembra-te de mim, porque eu fui zeloso. Ele chama os levitas e diz, olha, o sábado tem que ser respeitado, é algo sagrado para nós. É algo que Deus mandou a gente fazer, a gente não pode quebrar. Quer dizer, a gente já vem aí de muros destruídos, cidade devastada, aí de novo a gente vai permitir que essa brecha entre na nossa vida, trazendo para a nossa realidade. Quantas vezes
nós estamos caminhando, né, fazendo tudo certinho, caminhando com Deus, andando com Deus, e aí a gente vai deixando pequenas brechas na nossa vida, achando que aquilo é uma bobagem. Ah, mas eu já estou aqui, e aquela brecha pode ser a porta de entrada para uma catástrofe ainda maior do que algo anterior de ruim que aconteceu. Então, por isso que Neemias está tão preocupado, ele diz, não, vamos resolver isso aqui. Nós precisamos resolver isso. Aí volto comigo. O texto em estudo deixa claro que o problema principal do povo era a avareza. Isso deixou Neemias indignado a ponto de tomar decisões drásticas, porém necessárias. Como líder, Neemias compreendia o que estava por trás do sábado e a consequência de profaná-lo. Lembre-se, nós vimos na aula passada que profanar, qual é o significado da palavra profanar? É você desrespeitar ou desonrar aquilo que é sagrado. O sábado foi dado para os judeus como algo santo, sagrado. Se eles deixavam de cumprir isso, eles estavam profanando. E isso ia atrair consequências desastrosas para eles. Mas o ponto para nós é, qual o significado disso? O que é que nós podemos aprender com isso? Nós que não guardamos o sábado, não somos obrigados a guardar o sábado. Nós somos da nova aliança. Como eu falei aqui, o apóstolo Paulo já disse que você não precisa fazer distinção de dias e dias, porque todos os dias são consagrados ao Senhor. Nós vivemos para o Senhor todos os dias. Mas qual é o ponto aqui? O que é que nós podemos aplicar do sábado e dessa lição de Neemias na nossa vida de uma forma prática? O que Neemias nos ensina é esse zelo. Zelo pelas coisas de Deus, doa quem doer.